CLT VIP chegou de volta. Demora, mas vem. Eu tava pensando só gravar vídeo depois que meu óculos novo chegasse, que esse negócio tá puxando o óculos, serve demais. Meu irmão, a gente vai falar de um cara, vai falar desse cara aqui, ó. Um pouco dele, tá ligado? A gente vai falar um pouco dele, da origem dele, que ele não tem origem fixa, né? Já estudei, já sei que ele não tem origem fixa. E a gente vai trazer um pouco pro lado do sistema, né? Ele trazer um pouco pro lado do sistema não, ele já é um agente do caos, né? E como a gente pode ser um coringa, né? Todos nós somos coringa. O problema assim, não é um problema, é que a gente, assim, eu não vou dizer que são todas as pessoas. Algumas pessoas têm autocontrole e não deixam o coringa aparecer sempre. Mas tem pessoas que deixam o coringa aparecer. Entendeu? Então, para começo de conversa, eu vou dizer logo que todos nós temos um coringa dentro de si. A questão é quando ele aflora. Então vamos lá, a gente vai falar do coringa, depois a gente vai aqui seguindo esse roteiro louco, igual quem fez, né? Pra ver no que vai dar aí. Eu já puxei o óculos, ó. Tem que puxar o óculos. Ver só a origem do coringa nas minhas pesquisas, né? Embora que aqui eu não coloquei o bobo da corte como origem também, mas o bobo da corte pode ser que foi a origem do coringa também, né? Assim, na histórico, né? Eita, pô, era pra eu ter feito a etimologia da palavra coringa, pô. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, se tem. É bom fazer a etimologia do coringa. Etimologia da palavra coringa. Pronto, eu fiz a etimologia da palavra coringa. Então, quer dizer, veja só como fica aqui. Aí pega a etimologia de coringa, né? A piada dentro da piada. Aí, pra tu, coringa. Deixa eu cortar aqui. A origem, é isso mesmo, ó. A origem vem do baralho. O coringa vem do inglês joker. Piadista, bobo da corte, é aquele que faz rir. Mas no português a gente não pegou o joker direto. A palavra veio do baralho espanhol, francês. Tá ligado? Eu não vou citar aqui francês, espanhol. Já Então, ó, o baralho pegou essa palavra e deu para a carta mais forte e imprevisível do jogo. Olha, tem alguma semelhança? No baralho a carta do Coringa não tem naipe, não tem número, ele vale o máximo. Quer dizer, o Coringa combina com as cartas todinha, né? Então, tá aí a etimologia da palavra Coringa. Então, quando o Coringa diz naquele filme de Batman que ele não tem plano, eu não tenho plano, tem uma cena que ele fala assim, eu sou um cachorrinho atrás de um carrinho, e se eu pegar um carrinho daquele eu não sei o que fazer. Bicho, é muita onda aquele de Coringa de Heath Ledger. Não é Heath Ledger, eu sempre falo Heath Ledger, mas é Heath Ledger, é um ator australiano. Foi um ator australiano, né, que morreu aos 28 anos. Fazendo personagem do Coringa, né? Uns dizem que foi suicídio, mas tomou muito remédio. Aí colapsou ele. Passou 2 meses dentro de um apartamento em Londres, estudando
o personagem. Aí eu acho que perdeu o controle, não é o que eu tô falando, né? Perdeu o controle, aí morreu novo. Então a origem do Coringa vem das cartas de baralho, né? Aí tem até um filme em 1908 que fizeram, que é O Homem que Ri. Esse filme eu nem sei, eu nem, 1908, não sei nem se tem por aí pra ver. Aí como eu disse, a origem do Coringa não é fixa, né? Aí trazendo para os filmes, né? Aí teve um desenho, A Piada Mortal, de 1988, que se chama assim, A Piada Mortal. Aí eu vou contar a história aqui da Piada Mortal, como é que o Coringa surgiu aqui, né? Lá no desenho se passa assim, aí tem assim um dia ruim pro Coringa, né? Eu não sei nem o nome dele lá, se é Arthur Fleck, igual o do Coringa de Joaquim Fênix, que foi o último agora, né? O Joker, que é um filme diferente também, vou contar a história dele também. Aí vê, esse da Piada Mortal é o seguinte, o Coringa se torna Coringa por quê, né? Esse porquê é meio questionável, mas por que o Coringa se torna Coringa? O cara é um humorista, ninguém ria da piada do cara, né? E era pobre, a mulher grávida, ele mal podia dar o sustento da mulher, né? Esse é o desenho da Piada Mortal. A história do desenho da Piada Mortal, né? Esse filme é de 1988, que eu já tinha falado. Aí vê como é que ele se tornou Coringa nesse filme. Aí ele fica prometendo a mulher dele que ele vai dar uma vida melhor para a mulher dele, que ele vai dar uma vida boa para o filho. Aí o que acontece? A turma chama ele para assaltar um banco, meu irmão. Aí no dia do assalto, que os caras estão combinando ali no bar ali, né? Que essa cena passa lá no desenho, num barzinho lá. Aí onde a mulher dele morava e o filho pega fogo lá. Aí morre a mulher e o filho dele, né? Aí pronto, aí ele, pô, o que é que eu vou fazer da vida agora sem a mulher e sem meu filho? Aí que desistir do assalto, né? Aí quis desistir do assalto, aí os caras disseram, não, o chefão disse, não vai desistir não, o plano já tá feito aqui, você vai com a gente. Deu tudo um dia ruim mesmo eu não sei se o nome dele é Arthur Fleck, eu não pesquisei, porque eu não assisti esse desenho, eu vi cenas. Só da origem dele, né? Que é isso que eu tô contando a vocês. Aí, eu não sei se o nome dele é Arthur Fleck, pô, mas eu posso pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí é foda, meu. Nome do Coringa em A Piada Mortal. Por isso que eu não tenho nome não, tá vendo? Por isso, já em Joaquim Fênix, o Joker que o ator Joaquim Fênix fez é Arthur Fleck. E nesse daqui da Piada Mortal ele é o homem que virou o Coringa. Aí o que acontece? Aí o cara vai fazer o assalto, pô. E quando chega lá, Batman aparece lá. Aí começa aquela confusão da porra, tal. Aí ele vai e cai num barril químico. Aí esse barril químico, ele sai, né? Ele se salva, Batman vai atrás dos caras e esse barril químico dá no esgoto, né? Ele sai pelo esgoto. Aí esse barril químico deixa ele do jeito que é, né? Parecido com esse aqui, né? Todo assim, né? Não é parecido com esse, mas assim, semelhante a esse, porque ele tem a boca vermelha. Aí pronto, ele se torna o Coringa aí, né? Por isso que, como eu estou dizendo, ele não tem origem fixa. Quando eu for para o de Heath Ledger, já é outro esquema de história. Aí o que acontece? Aí, na questão que eu falei, né? Por que Coringa virou o homem que virou o Coringa?
vê só, aconteceu esse lance com a esposa dele, né? Perdeu o filho e a esposa. Perdeu a esposa e o filho. O cara próprio queria dar uma vida melhorzinha para a esposa, não conseguiu, né? Virou. Aí quando ele sai desse esgoto, ele sai transformado, né? Já sai feito Coringa, ele começa a ter uma crise tipo existencial mesmo. E ele começa a pensar na esposa, no filho e como ele ficou desfigurado. Aí ele dói do cabeção, ele perde o sentido total, né? A sanidade, né? Quer dizer, a sanidade entre aspas, né? Porque isso aí eu também dou uma questionada, né? Ele perdeu uma sanidade. Mais para frente eu vou explicar porque eu questiono um pouco a sanidade do Coringa em termos, né? Mas desse ele é louco. Não, ele é louco, é tanto que ele vai pro Sanatório Arca, né? Mas mais pra frente eu vou fazer uma comparação. Aí pronto, a origem do Coringa começa para os desenhos, né, para os filmes em 1988. E essa história que eu contei foi a origem do homem que virou o Coringa. Aí ele perde a sanidade total e vira o Coringa, né? Por esses motivos que eu falei, né? A perda da esposa e do filho. E por não dar uma vida razoável aos dois. Aí ele vira um criminoso mesmo. Aí a gente vai aqui pro segundo filme, que é o Cavaleiro das Trevas, que nesse filme aqui o Coringa já aparece como Coringa, né? É tanto que a primeira cena do filme tem um assalto ao banco e tem um monte de ônibus escolar, né? E Coringa chega num deles, né? Ele já vem como Coringa mesmo, sim. Aí quando ele é preso, tem uma cena também que Gordon, Batman chega e pergunta de onde ele veio. Gordon fala, não tem exame de DNA, não tem identidade, não tem nada, né? Até as roupas dele era feito sob medida, né? Aí pronto, aí esse Coringa aqui é o que mais marca, né? Hoje em dia é o que mais marca esse Coringa de Heath Ledger. Porque é como eu escrevi, né? Ele já aparece como Coringa e é considerado o agente do caos, né? Quando ele fala assim, eu só quero ver o mundo pegar fogo, né? Quando ele queima aquela montanha de dinheiro, né? O cara diz, pô, que doideira da porra esse cara tá pensando, velho. Porque os valores deles, a turma diz assim, o Coringa não tem valores, mas os valores dele é diferente das pessoas, vou dizer assim, normais, né? Que eu não acho ele tão louco assim, né? Normais, né? Na verdade, o que o Coringa de Heath Ledger quer naquele filme ali, ele quer o seguinte, quer, ele quer ver realmente a essência do humano, né? Ser quebrada, os valores humanos ser quebrados, né? É tipo assim, eu tenho meus valores, vocês que vai ver meus vídeos aí tem os valores de vocês. Então, o Coringa queria ver isso, né? Queria quebrar os valores das pessoas para que talvez na cabeça dele as pessoas se transformassem num Coringa que ele é, né? Que eu digo, todas as pessoas têm um Coringa, mas nem todo Coringa é igual o de Heath Ledger. Tem alguns Coringa que aflora com outras situações, né? É tanto que ele pega o promotor, né? Eu esqueci o nome dele agora. Raverdente, parece que é Raverdente, é um negócio assim. Que é o Cavaleiro Branco de Gotham, que é o símbolo da justiça de Gotham, né? E ele muda o valor de Raverdente, né? Ele muda o valor, né? Os princípios de Raverdente, ele muda, ele começa quando ele vira o duas caras, né? Ele começa como é que se diz, a vida de uma pessoa, ele vai matando gente e a vida da pessoa é definida na moeda, né? Cara ou coroa. Se der cara, você morre, se der coroa, você vive. E ele vira um criminoso, né? Ele quebra Raverdente por dentro, não sei se não é Raverdente, é Raverdente, deve ser, né? Não é dente. O meu inglês é péssimo, mas já tá certo já o meu curso de inglês. Mais pra frente, agora não. Aí ele quebra por dentro o promotor, né?
quebra por dentro. E é isso que ele quer fazer com o Batman, né? A ideia dele é, ele não quer matar Batman, ele quer quebrar Batman por dentro, feito quebrou o Cavaleiro Branco. E ele não consegue, né? Porque por mais que assim, tem muita gente que vê Batman como um caçador de bandido, né? Quando eles perdem o pai dele e a mãe dele, que é o bandido que mata na saída do cinema. Uma história, tem várias histórias, cinema, teatro, mas isso aí não convém. Isso foi num beco e o bandido veio e matou o pai dele e a mãe, né? E ele ficou traumatizado com isso, né? Mas também não, é como eu digo, né? Coringa pegou aquele trauma de lá do filme A Piada Mortal e transformou o trauma dele para fazer o mal com outras pessoas. Batman não, pegou o trauma dele, não que ele faça o bem, né? Porque se tu for bandido, velho, Batman ferra com o bandido, entendeu? Se tu for lá em Gotham um bandido, é caçador de bandido, Batman é, pô, entendeu? Então ele usou esse trauma para o outro lado, né? Que é como eu digo, nos valores da sociedade, o Batman tá fazendo bem, né? Tá limpando o Gotham da bandidagem, né? São os valores que eu falo. E por Coringa esses valores não existem, né? É como eu escrevi aqui, né? Agente do caos e eu quero ver o mundo pegar fogo. Tem outra frase que ele fala que pronto, essa coisa que eu falei, vê só isso. Quando ele chega, quando o que é que Coringa quer fazer em Gotham City? Ele vê a sociedade, eu escrevi de um jeito aqui que é, ele vê a sociedade fraca, pô. Uma sociedade fraca. Aí que ele sente isso, né? Que eu até escrevi aqui, ó. Que a falta de regras e as instituições, né? A falta de regras que as instituições colocam colapsa qualquer sociedade, né? Isso já isso é comprovado, né? Filosoficamente e em fatos. Uma sociedade que não segue regras, que não tem instituições que coloquem regras para seguir, ela colapsa. Então Coringa, quando chegou em Gotham, ele viu isso, né? Ele disse, não, meus princípios são outros, né? Eu quero ver o mundo pegar fogo aqui. E é como eu estou dizendo, ele queria ver as pessoas virar um Coringa feito ele é, né? Mudar os valores das pessoas. Né? É tanto que tem uma frase que ele fala, é como eu estou dizendo aqui, né? Tem uma frase que ele fala que ele diz assim, esse seu sistema, se as regras forem quebradas, que é o que eu já falei, mas ele fala lá no filme, se as regras forem quebradas, uns vão comer os outros, entendeu? Filosoficamente isso é comprovado em fatos também, né? É comprovado, é só vocês estudarem no YouTube. Aí a gente sai do Coringa de Heath Ledger, né? Eu até coloquei, ó, a filosofia comprova o que o Coringa fala. A ausência do poder central para manter ordem, a sociedade se torna brutal e curta. Quer dizer, brutal é o que eu estou dizendo, não vai matar o outro, meu amigo, ou por comida, ou por terra, ou por... Um vai matar o outro. E curta por quê? Uma sociedade não consegue sobreviver por muito tempo. Entendeu? Agora vê, o Coringa fala isso, né? Agora você pegando assim uma reflexão, um pouco de reflexão. As guerras, velho, hoje mesmo no mundo atual, o que está acontecendo, meu amigo, as regras não estão sendo, entre aspas, quebradas, né? Porque quem faz regra é os caras do poder, né? Então os caras do poder faz tudo, né? Eles invadem país, eles matam criança, eles matam mulher. É o que acontece, está acontecendo no Oriente Médio, né? Aí como eu fiz até uma comparação, o Coringa não segue regras, né? Os caras lá dizem que segue regras, né? Que é autodefesa, que é não sei o que, não sei o que, mas são as regras inventadas. É como se fosse o jogo. Pronto, eu tenho um jogo e a regra do jogo quem fez foi eu. Entendeu? Quem fez a regra do jogo foi eu. Então
Como é que pessoas comuns e normais ganham de um jogo desse? Nem você, se você entender as regras, eu acho que a chance é pequena ainda, mas nesse caso que eu vou mostrar aqui do outro lado, talvez você tenha uma, uma pequena chance de não ganhar o jogo. Não vou dizer de ganhar o jogo sempre não, mas pelo menos de você quebrar o jogo. Pelo menos você vai ter essa pequena chance. Que é quando eu chegar aqui do outro lado. Aí a gente vai pro Coringa de, de 2019, né? Que é o que eu falei, né? Que é com o Joaquin Phoenix, que é Joker. Aí vê, eu escrevi aqui, né? O cara era pobre e ignorado, né? Ele também traz na história de Joker, como eu estou dizendo, a origem do Coringa não é fixa, já é outra história, né? Ele tem um nome chamado Arthur Fleck. Ele é um comediante também. O sonho dele é ser comediante, só que as piadas dele não. Ele vai por barzinho lá e as piadas dele não tem graça. Então ele vive um cartaz. Não sei se alguém já assistiu, tem até o 2 que eu não assisti ainda. Ele vive com cartaz, fazendo propaganda no cartaz, como palhaço. Eu tenho uns moleques que pegam ele, dá um pau da porra nele, aí pronto, ele se revolta. Aí o cara vive numa sociedade a par, né? A parte da sociedade pobre, doente, a mãe doente, a mãe vai para um hospital, vai ficar na UTI. Ele tomava um remédio lá para a cabeça dele cortado, né? Isso tudo se passando em Gotham City ali, né? É cortado, o sistema corta, né? É tipo fosse um remédio da farmácia do SUS. Aí lá é cortado, lá no filme ele fica sem tomar esse remédio. Ele chega até a matar a mãe dele, né? Aí ele é convidado lá para aquele programa, né? Aí ele desembucha tudo, ele não é desembuchar, ele se revolta e conta a revolta dele toda no programa para quem assistiu e dá um tiro na cabeça do apresentador. Aí pronto, nem assisti o 2, né? O 2 eu não assisti não. Aí pronto, aí ó, essa história já é diferente, como surge o Coringa, né? Joker. Aí vê só, aí como eu digo assim, o Coringa não é louco, né? Isso aqui foi o que escrevi. Eu escrevi assim, o Coringa não é louco. É o que eu já falei, né? Um pouquinho, mas vê. Ele explora o que uma pessoa pode se transformar quando seus valores são perdidos. No geral, quando a sociedade não tem regras a seguir, né? Transforma num caos, é como o Cavaleiro das Trevas, agente do caos. Eu quero ver o mundo pegar fogo, mete fogo no dinheiro, que aquele é minha parte. O cara perguntou, você tá ficando louco, isso aqui é minha parte. A Gotham precisa de outra classe de bandido, a classe de vocês estão abaixo de mim. Quer dizer, a ideia dele era essa, era corromper mesmo o ser humano por dentro, entendeu? Se o ser humano perdesse os valores que ele tem. Tem aquela cena dos dois barcos, né? Um barco é cheio de presídio, de prisioneiro, né? De penitenciário lá, presidiário. E o outro era uma sociedade normal comum. Vamos ver quem vai apertar o primeiro botão, né? E não funciona, né? Em filme, né? Em filme. É como eu digo, tem muita gente que, às vezes, quando eu tô conversando, me acha que eu apoio terrorista. Pô, Berg, tu tem uma ideia assim? Porra, bicho, como é que se cria um terrorista? Vocês têm noção de como se cria um terrorista? Como é que se cria um pai de família que nunca foi pra polícia, trabalhador, um pai de família das antigas, né? Que eu não posso dizer um pai de família feito eu, porque eu não tenho filho, não tenho esposa e nem quero ter. Mas né, vamos botar aí das antigas, um pai de família feito meu vizinho mesmo. Um exemplo, meu vizinho, pai de família, gente boa, gente fina, trabalhador, 2 filhos criados. Aí como é que um cara desse se transforma num coringa, né? O cara chega, entra na casa dele e faz maldade com a família dele. Tu acha que um cara desse vai ter... Me diz, bota aí, faz uma pesquisa aí de quantos vai ter sanidade para não fazer nada de revolta, não ficar revoltado com a vida. Se não ficar revoltado com a vida, vai cair numa depressão. Entendeu? Isso é como eu digo. Como é que se cria um terrorista?
Eu dei um exemplo aqui, prático, o meu vizinho aqui. Dei um exemplo prático aqui, um exemplo, né? Mas vamos lá para o Oriente Médio, como é que se cria o terrorismo? O cara chega onde as pessoas moravam, trabalhavam, na tranquila. O pessoal chegou lá e disse, não, esse território é meu. E o pior de tudo é que as pessoas ensinaram essas outras pessoas a plantar, a colher, a conhecer a terra, não sei o que. Com o tempo foi se passando, disse, não, esse território é meu, vocês não são nada aqui mais não. E expulsaram o pessoal de lá. Depois acharam que o pedaço de terra que eles tinham, eles queriam também. E começou a matar mulher, esposo, filho. Como é que essa família, as gerações que vêm depois disso aí, como é que a cabeça deles funciona? Aí não apoia terrorismo. Não, pô, se cria terrorismo desse jeito. É desse jeito que se cria terrorismo. Entendeu? E a mídia não explica isso para vocês não. Vocês têm que estudar para entender. É como eu vou falar aqui, ó, desse outro lado aqui. Uma coisa assim. Aí eu falei dos três coringa. Falei dos três coringa. Essa coisa que eu falei do meu vizinho pode acontecer comigo também. Eu moro com a minha mãe, tenho minha irmã, tenho meus dois sobrinhos. Pode acontecer uma coisa, né? Ninguém sabe. O mundo de hoje as pessoas não confiam mais em ninguém. O mundo está um caos, né? Eu vou explicar aqui do outro lado também. O mundo está um caos total. Então você não tem segurança. Até com você mesmo aí, do outro lado da tela que vai ver meu vídeo. Vocês podem se transformar. A coringa está dentro de vocês, pô. Depende dos valores que vocês seguem. E depende do que acontece com você no dia a dia. Entendeu? Às vezes o cara chega no dia ruim no trabalho. O cara fala qualquer coisa com outro cara. O cara tá brabo, pô, quer brigar com o cara, quer discutir com o cara. Quer dizer, o coringa dele ali floresceu, tá ligado? Ele veio num dia ruim e ele perdeu os princípios dele, né? Os valores que ele tem como uma pessoa educada e tal. E ele tava no dia ruim, a mãe tava internada, ou o filho tá doente, ou cheio de problema em casa. Entendeu? Isso é muito comum acontecer, entendeu? Só que a gente tem que ter um autocontrole para que isso, eu digo assim, comum acontecer, porque acontece, mas que isso não venha a acontecer diariamente, né? Que você tem um autocontrole ali, né? Isso não é bom para você nem para ninguém, né? Então, aí eu falei do Coringa de Joaquim Fênix, aí eu até coloquei aqui uma comparação, né? De Coringa e Batman. Vê só, Batman sofreu o trauma, né? Que ele sofreu, né? Só que Batman filtrou de outro jeito, né? Batman filtrou em ordem, em regras. E como ele veio, né? Sofreu um trauma também que ele perdeu o pai e a mãe. Aí quer dizer, o trauma que vira controle. O trauma dele virou controle. Ordem e regras, né? Quem assiste Batman, eu mesmo já assisti Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, os três, assim, eu acho que é os três melhores filmes, né? Esse último assisti, mas eu não gostei muito não, porque foi o último Batman que eu assisti. Eu não sei nem o nome do ator, um ator novo aí que fez aquela trilogia dos lobos e... Era Lobos e Vampiros, parece que era, eu esqueci o nome. Com aquele ator lá, eu não gostei muito não do Batman, não, assisti no cinema. Aí veio, o Batman fez isso, né? O Coringa pegou o trauma dele. Aí tem até aqui assim, ó, o trauma que vira risada, né? Mas não virou tão risada assim, né? Em Joker ele tem esse trauma, né? Eu não sei o que é que acontece que ele fica rindo. Parece que ele tem um trauma que ele fica rindo. Tem até uma cena no ônibus que ele começa a rir e a mulher pergunta, você tá rindo do meu filho, não sei o que, não sei o que, e ele é uma doença que ele tem. Aí o Coringa traz, é igual a ele, né? O Batman ele tem ordem e regras, e o Coringa traz caos e é sem regra, né? É uma comparação, né, dos dois, os dois lados, né?
É aquele símbolo japonês, né? o, o, o branco e o preto. É o Batman e Coringa. É tanto que ele quer que Batman mate ele, Batman tem duas chances de matar ele e ele não mata, pô, em Cavaleiro das Trevas. Tem um da moto que ele me atropele, e Batman passa e ele, pô, eu quero que você me mate, quase dizendo assim, seu porra. E para quebrar justamente o que? Os valores de Batman, né? Como ele quebrou de Raven e Batman não. Aí quando é no final do filme, Batman empurra ele, ele cai, Batman pega ele e traz ele de volta. E ele diz, pô, seus valores são tipo meio difícil de ser quebrado, né? Embora que no final do filme, tipo assim, Batman tem que sair de Gotham, né? As pessoas ficam meio que sem acreditar como é que se diz? Nas leis lá, né? Nas regras, né? As pessoas ficam meio sem acreditar nas regras. Aí Batman tem que sair de Gotham. Aí no outro filme é que ele volta. Que eu também assisti, que é o nome do vilão é. Pô, esqueci, um cara bem fortão. Eu esqueci o nome do vilão. Esqueci. Aí vê só. Aí eu ia falar de como todo mundo tem um Coringa, né? Mas eu passei pra cá. Passei pra cá, né? Não vou falar agora não, que eu disse que todo mundo tem um Coringa. Eu ia explicar o Coringa que é para florescer de você, né? Mas vai chegar aqui o Coringa que é para florescer de você. Aí eu fiz uma reflexão, como eu falei lá, quando eu chegar aqui eu vou falar do caos, vê só. O Coringa é agente do caos, né? Ele bota caos. Se a sociedade não tem regras a seguir e não tem instituições funcionando, a tendência é que a sociedade entre em caos. Um como o outro mesmo, vire canibalismo total. Não é só um comer o outro pegar o cara e matar o cara e comer a carne do outro. Isso é comer o outro em todos os aspectos, né? Saúde, segurança, essas coisas todas, né? Acabar com tudo, né? Porque tipo assim, se uma sociedade não tem ordem a seguir, não tem regras a seguir, o que é que eu vou ser na frente de um cara que é do exército? O que é que eu vou ser na frente de um cara que é polícia? Não vou ser nada, velho. Tá ligado? Se um grupo não tem regra, não tem. O cara pega um pessoal do exército, um pessoal da polícia, cerca um atacadão daquilo ali, as comidas é só pra ele, o que é que eu vou ser na frente desses caras? Vou morrer, pô. Se eu encarar um cara desse, entendeu? Então o cara tem que ser amigo, né? E como ser amigo? Se é sobrevivência, como é que vai ter amigo para sobreviver? Se o cara me der aqui um pedaço de carne, o filho dele morre. Não tem como, pô. Não tem como. A sociedade é como o Coringa diz, as regras quebradas, é como ele não disse isso no filme, mas como você entende. Se a regra for quebrada da sociedade, o caos reina supremo. E nós voltamos a anos atrás, viramos bichos, tá ligado? Nós somos bichos, né? Só que a diferença é que a gente pensa, né? Entre aspas. Eu tenho minhas dúvidas. Aí vê só, a minha reflexão sobre, sobre essas coisas que eu falei, eu vou falar da reflexão e vou fazer a conclusão. E também vou falar da questão de como todo mundo tem um Coringa, né? Eu até iniciei aqui, ó. Até iniciei assim, aqui, ó. Então todo mundo tem um Coringa aí, né? A questão é você definir qual vai ser o seu Coringa, né? Se vai ser o Coringa que vai te trazer problema, se vai ser o Coringa que vai te livrar de problema. Tu pode usar, como eu vou falar aqui do Coringa invertido, né? O Coringa invertido que usa, ele diz assim, eu sou... O Coringa é assim, antissistema, né? Não segue regras, não tem plano. No filme ele mesmo diz, né? Sou agente do caos. Ele faz tudo diferente, né? Não é à toa que ele tem uma montanha de dinheiro. Mas você pode ser um Coringa inteligente, né?
Não que o Coringa é burro, não, eu não acho ele nem burro e nem tão louco. Ele só demonstra o que a sociedade se é como eu estou dizendo, se a sociedade não tiver regras, não tiver nada, vai acontecer que todo mundo vai virar um Coringa do caos mesmo, total, entendeu? A sociedade para ir do jeito que vive hoje, menos ruim, tem que ter regras, a instituição tem que estar funcionando, entendeu? Mas vamos lá, minha reflexão sobre sociedade sem regras que vira um caos. Eu, na minha humilde opinião, que eu entendo de um pouco do que eu vejo, a sociedade já vive num caos total, pô. A sociedade já vive num caos total e eu vou dizer o porquê. Quem quiser concordar comigo, concordo. Quem não quiser, também não posso fazer nada. Cada um tem seu modo de pensar. É como eu falei lá no vídeo antigo. São planetas mentais. Cada um vive no seu planetinha mental, tá ligado? Então vamos lá, né? Aí a minha reflexão é a seguinte, eu até escrevi, né? Que é pra. Eu sempre fico falando isso, escrevi. Quando o Coringa fala que se as regras são quebradas, a sociedade colapsa, e a filosofia e os fatos comprovam isso, aí eu já acho que a nossa sociedade já é colapsada. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Eu até botei. De que forma? Vê só. Num filme de Joaquim Fênix, e até tem até no jogo também, que eu cheguei a jogar, mas não cheguei a zerar, que é Arkham Knight. Tem um local chamado Arkham, e é um sanatório. A história de Arlequina, para quem não sabe, Arlequina é psicóloga de Coringa, pô. Só que ela se apaixona por ele, tá ligado? Aí vira Arlequina. Eu esqueci até o nome da psicóloga, o nome dela mesmo. Aí ela se apaixona por Coringa e vira bandida igual a ele, né? Arlequina. Pense num filme ruim que eu assisti, viu, meu irmão? Aves de Rapina. Puta que pariu, que filme horrível. Eu não indico a ninguém assistir. Aí voltando aqui para minha reflexão. Porque aí, como eu estava falando, é Sanatório Arkham, que é justamente onde a Arlequina conhece Coringa. Coringa é preso por Batman e tido como louco, né? E é jogado lá no sanatório. A sociedade da gente, pô, colapsada. Eu, trazendo aqui para resenha pros filmes, para a história de Coringa, já vive num sanatório Arkham. Vê só o que é que acontece. Quando o cara, assim, eu sempre falo em buscar conhecimento e tal, vai entendendo como o sistema funciona, basicamente. O sistema já pegou a sociedade já. A sociedade já está baseada em três pilares, pô. Em três pilares. Que se chama. O que é os três pilares que a sociedade, que o sistema já colocou essa sociedade? Consumismo, tá ligado? Pertencimento, que eu já falei em outro vídeo. E distração, tá ligado? Aí eu até coloquei assim, ó. Consumismo. Aí eu botei para ficar, né? Endividamento. Pertencimento. Manipulação. Distração. Te cega. Né? Você já tá preso, pô, no sanatório Arca. Tá ligado? Você já tá preso no sanatório Arca. Não tem saída. Tem saída, se você quiser. E eu vou te mostrar a saída, qual é. Na minha concepção, na minha visão, na minha humilde opinião. Sempre falo do pai da filosofia. Só sei que nada sei. Entendeu? Aí pronto. Beleza? Qual é a saída, velho, do sanatório Arca? Outra coisa, eu falo desses três pilares
que o sistema já te colocou, né? E eu falo de outra coisa. Eu não vou dizer que vai fazer parte aqui do pilar, não. Isso que eu vou falar já tá. Vamos dar um exemplo. 3 pilares que a sociedade vive, né? Aqui são os 3 pilares. A sociedade tá selada aqui em cima. E aqui, dentro da sociedade, se chama uma coisa normatização. Cadê? Normatização. Isso mesmo. Que é tudo o quê? Normatiza tudo, pô. Aí é o que eu digo. Você não vive. Aí é o que eu digo. O Coringa é louco, velho. Vou dar uma comparação. O Coringa é louco. Qual é a diferença? O cara, tem gente aí que vai achar ruim essa comparação que eu vou fazer. Mas eu acho loucura pra mim. Qual é a diferença? O Coringa, ele pode ser louco por ele matar gente. Pra ele tanto faz como ele explodir um hospital. Eu não sei se no filme eu não sei se conseguiram tirar os pacientes do hospital, eu não sei. Quando ele mata a juíza lá do filme, tá ligado? Quando ele pega a Ravedente e a namorada dele, só quero falar Ravedente, mas não é dente, é Ravedente. O negócio é Ravedente, é. Não é dente, tenho certeza. Quando ele pega Ravedente e a namorada dele que ele separa e diz assim pro Batman: você vai ter que escolher um, fera. Ou você vai salvar o Cavaleiro Branco ou você vai salvar a namorada dele, que eu até esqueci o nome. Que Batman é até apaixonado por ela, que é a Bruce Wayne. Apaixonado por ela também. Aí a loucura de que chega ao extremo é que Coringa mata pessoas, pô. Tá ligado? Mas assim, em comparação de valores, eu acho loucura, pô. O cara acordar de manhã cedo, 4h30, 5h30 da manhã, ir pra uma parada de ônibus, como às vezes vou pegar de manhã. Eu vou fazer um vídeo externo sobre isso. Quando eu pegar os 3 ônibus para chegar no trabalho e os 3 ônibus para eu voltar. E vou filmar as integrações, tudo lotado, os ônibus parecem uma lata de sardinha. Isso não é loucura não, velho. É o que eu falo, normatização. É normatizar uma coisa que é louca, pô. Tá entendendo? Dependendo do tamanho de valores, para mim Coringa como eu digo, o sistema já colocou as pessoas no sanatório Arca como consumismo, pertencimento e distração. Já falei o que é isso já lá no outros vídeos. Não tá aqui porque, como eu estou dizendo, meu vídeo não é editado e eu não tenho computador para dizer clica aqui e vai pro vídeo, mas um dia vai ter. Um dia vai ter isso. Entendeu? E a normatização, que é, como eu estou dizendo, aqui é o tripé, né? Consumismo, distração e pertencimento. A sociedade está aqui. Aqui, ó, tudo é normal, pô. Tudo é normal porque consumismo. Não sobra dinheiro para nada, só ali, tu só comprando. Pertencimento, aquela coisa que você vive no celular. Como eu já falei, você vai almoçar, vai comer, vai para não sei para onde, você tem que estar botando ali, tem que estar postando, mostrando a tua vida, que na maioria das vezes tu não tem nem aquela vida, e se tiver nem pode ter, né? Tu tá ali consumindo, é como se fosse a última casca ali do teu salário, do teu dinheiro, entendeu? A maioria das pessoas é assim, pô. CLT mesmo é assim, pô. CLT mesmo é assim. Entendeu? E distração deixa tu cego, pô. Não tem como sair do sistema se tu não tem conhecimento. Sair não, quebrar um pouco isso. Essa coisa, quebrar não tem como. Aí pronto, eu digo a tu, eu posso chamar o Coringa de louco? Não posso chamar o Coringa de louco, pô. O Coringa não é tão louco não, por termos de valores dele lá, de valor dele, de onde ele vivia em Gotham, que ele sentiu que a sociedade era uma casca fina e que ele podia, na mente dele, buscar o que ele queria, que era transformar pessoas em, não vou dizer em toda pessoa em um Coringa, mas chegar ao nível de que a pessoa perdesse tipo, perdesse os valores delas e ela cometesse, perdendo os valores, cometesse outras coisas mais, né? Mais entre aspas, né? Que, sei não, eu tenho muito questionamento
Muito, porque se você, se você perde seus valores por uma coisa que mexeu com a tua família, que mexeu ali com a, sei lá, com a tua família, que eu não acho que seja perder meus valores para praticar coisa mal. Eu acho que isso vai ser natural do ser humano, pô, de dizer não posso. As regras é que acha, as regras é que são colocadas para gente não deixa o ser humano, o sentimento de ser humano aflorar, né? Que é como, isso é tão lógico isso. Quando um ser humano não acompanha as regras e nem as instituições estão funcionando, sempre já falei isso umas 3 vezes aqui. O que é que acontece? O ser humano aflora o sentimento dele de lá do tempo da caverna, pô. Então, se uma família levou chegou uma pessoa ali, fez um mal para essa família, com certeza essa família vai ficar meio revoltada e vai querer fazer o mal para essa pessoa que fez o mal a ela, pô. Entendeu? Então o Coringa vai buscar isso, pô, num filme de Heath Ledger, que é um dos melhores Coringa dito pela crítica. Então o Coringa vai buscar essa essência do ser humano lá dentro do ser humano, tentar quebrar os valores dessas pessoas para que isso venha aflorar, né? É justamente ele quer ver o caos, ele quer ver o circo pegar fogo. E como é que o circo pega fogo? É quando o ser humano não tem regras e nem as instituições funcionam. Aí a comparação da loucura, entre aspas, não vou dizer do mesmo naipe, do mesmo tamanho, mas não é loucura não, velho. Tu sair de 5h30 da manhã, passar isso 5, 6 anos, 8 anos num negócio desse, pô, e tu achar que isso é normal, tu achar que isso é uma coisa única, que não tem saída nenhuma, tá ligado? É tipo aqueles cavalos que botam um negócio aqui e ali em frente ali, ó, tá. Aí tem muita gente que diz assim, não, mas porque eu conquistei uma casa, eu conquistei um carro, não sei o que. Pô, velho, mas quanta luta tu tivesse, pô. Quanto da tua vida tu deu de energia pro teu patrão ali, né? Pro teu chefe chato. Quanto de energia tu desperdiçou? Aí tu fica 50 anos, 55, 60 anos, velho, doente, já não. E aí? Um homem mesmo, né? Já não, olha. Não quero nem falar aqui. Ai. O que é que tu ganhasse da tua vida? Não, porque eu comprei uma casa, conquistei um carro. E aí, vai deixar pra quê? Pros filhos, pra esposa? Não curtisse nada da tua vida. É feito um exemplo que tá tendo lá onde eu trabalho. Eu não vou citar nomes aqui não. E alguém pode ver o meu vídeo e vai fazer a ligação. Mas eu não vou nem falar mais. Eu ia falar um exemplo aqui, mas eu só não vou falar mais não. Porque alguém da loja pode ver meu vídeo mas bem, não sei o que está externando. Não é nem externar, né? Eu ia dar um exemplo de uma pessoa, mas não vou dar não, deixa pra lá. Aí o que é que acontece? Isso é loucura ou não? Né? É como eu estou dizendo, naipe diferente da loucura, de dizer que Coringa é louco para uma pessoa CLT comum dizer isso é loucura, pô. Isso é loucura. E por isso que eu digo, a sociedade já é colapsada, pô. O sistema já colocou a sociedade no sanatório Arca. Agora, eu não vou te dar a cura não. Eu não sou médico nem nada não. Eu vou te dar é tipo Matrix. Tem a pílula vermelha e azul, né? Parece que é a pílula vermelha e azul. E aquele bicho fala pra... Oh meu Deus, como eu esqueço o nome das pessoas. Pra Neo, né? Morfeu, fala pra Neo qual é a pílula que você quer. E tem uma frase que ele diz, que eu tô esquecido o nome da frase que ele fala. Você quer continuar na sua ilusão, né? Ou você quer ver a realidade de verdade? Aí é aqui, ó. Eu escrevi isso aqui, veja. Como eu já disse, a sociedade, na minha opinião, já vive colapsada, já vive no sanatório Arca. Estou dizendo que a sociedade mas, pô, Beto, tá chamando a sociedade de doida. Não, o sistema colocou eles presos num Arca, num sanatório Arca, né? E tem muita gente que vive nesse sanatório, tipo assim, vamos botar aqui, tipo, como é que eu posso fazer uma analogia? Tem muita gente que está no sanatório Arca e acha que aquilo ali vai ser, aquilo tá bom, tá ligado?
Eles não tá preso ali e vai viver a vida inteira ali achando que aquilo é normal. O sistema colocou ele lá e disse, não, isso aqui tá bom demais, é normal, né? Em acreditar na loucura do sistema, né? Em acreditar na loucura do sistema. Aí eu vou te dar uma pílula agora. Se tu quiser tomar, tu toma mesmo. Se tu não quiser, aí tu continua aí no sanatório Arca aí. Pelo resto da tua vida e tu vai achar que isso é normal, né? E na verdade não é normal, né? Isso é pura loucura, né? Do sistema e que deixa tu doido também, né? Eu até escrevi aqui um dado. Cadê, velho? Tá aqui, ó, um dado. O Brasil é o terceiro colocado do mundo em antidepressivo. A dívida média do brasileiro hoje em dia é em torno de 4.800 conto. Eu peguei aqui esse dado aqui, eu vou falar no meu vídeo. Vê, aí pronto. Por que isso acontece? Você está dentro do sanatório Arca, entendeu? E quando você está dentro do sanatório Arca, que o sistema usa esses três pilares, você só vê isso na sua frente, você não vê mais nada, tá ligado? A distração te cega. Como é que tu vai buscar conhecimento? Vai ali distraído, não tem como, pô. Vai ficar ali e fazendo tudo que o sistema quer que faça. Quer se endividar para sempre, né? E ainda tem outras ilusões da vida, né? Ali no sanatório, tipo assim, vamos fazer uma analogia e vamos dizer que é um filme. Tu tá preso ali, um CLT preso, o sistema usando esses três pilares que segura a sociedade, e a sociedade ali, vamos dizer que o sistema é o sanatório Arca. Esses três pilares é o que te mantém lá no sanatório Arca, tá ligado? E lá vai aparecer agente de saúde, vai aparecer médicos, e vai te ferrar mais ainda, né? Vai aparecer tipo assim um exemplo médico. Ou você tá depressivo tal, compra uma televisão de 80 que vai ter Copa do Mundo agora, talvez você melhore da sua depressão. Eu vou fazer um vídeo também sobre a ilusão do futebol, mas nada contra quem trabalha com futebol. Já falei isso e estou falando outra vez de novo, repetido. Aí aparece lá os caras, né? Ah, compra uma casa em 35 meses para realizar teu sonho. Compra um carro aí financiado em 80. Aí tu vai sair como desse sanatório, Arca? Vai ficar mais doido ainda, meu irmão, cheio de dívida. E é isso que o sistema quer, entendeu? Mas eu vou te dar a pílula. Se tu quiser, aí tu pega. Vê só. Aí eu até coloquei aqui, ó. O sistema já colocou a sociedade no sanatório, Arca. Aí eu até coloquei com esses três sintomas de loucura: consumismo, pertencimento e distração. Aí vem que outra depois: te trancando no sanatório Arca para sempre. A única pílula que pode te salvar dessa total loucura é a pílula do conhecimento, meu irmão. É a pílula de tu buscar conhecimento para tu sair desse sanatório, pô. É a única saída. A única saída não, é a única cura para esse sintoma de loucura, tá ligado? A única cura é a pílula do conhecimento. Aí só depende de você, se você vai querer ou não, né? Eu já sempre digo, deixo aqui como é que se diz, as referências, né? As referências que são os quatro pilares. Pronto, pra gente aqui, ó, o sistema tem três pilares, né, que segura a sociedade. Só que desses três pilares existe, eu vou dizer assim, os pilares menorzinhos, né, que eu já falei, né, eu vou repetir de novo, outra vez de novo mesmo. Psicologia de massa, capitalismo de... Pô, esqueci agora. Capitalismo de vigilância, né? Datas inventadas, né?
datas criadas, tudo isso são os pilares menorzinhos, né? E engraçado que eu dei uma estudada hoje, o vídeo vai ficar longo que só a porra. Não vou falar muito não, mas eu dei uma estudada hoje, tem as datas que foram criadas, que eu já falei em outros vídeos, e as datas que eu estava na dúvida de São João, eu pesquisei. O São João mesmo não foi criada não, agora houve uma modelagem, né, do sistema, né? O Natal também não foi criado, mas houve uma modelagem do sistema. Até a Igreja Católica entrou na modelagem, pô. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas senão vai ficar muito longo esse vídeo, então vamos terminar logo aqui. Aí, como eu digo, a pílula para você sair desse tripé aqui, meu irmão, do sanatório, dos sintomas, né? Botei aqui 3 sintomas da loucura do sanatório Arca: consumismo, pertencimento e distração. Qual é o que vai te fazer tu se curar? A pílula do conhecimento. Quais são as referências? Filosofia do mínimo, minimalismo, educação financeira e investimentos. É que eu falo assim: educação financeira nível 1 e educação financeira nível 2, investimentos. Pronto. Isso aí é a pílula do conhecimento com essas 4 vitaminas que está dentro dela. Aí você consegue sair desses sintomas de loucura que o sistema colocou na tua cabeça, e além de colocar na tua cabeça, te colocou no sanatório Arca. Trazendo para analogia do Coringa, a loucura. Aí, vê só, quando tu tomar essa pílula aí do conhecimento com essas 4 vitaminas que tá inclusa dentro dela, tu vai se transformar no Coringa, pô. Quer dizer, tu já tem um Coringa, mas tu não vai deixar. Se tu for um Coringa ruim, tu não deixa ele aflorar, pô, porque pode ser um Coringa revoltado, né? Pô, não sei o que, eu pego um ônibus de 5h30 da manhã, pô, não sei o que, um ônibus lotado, cheio, pô, usa isso, pô, usa tua revolta a teu favor, pô, tá ligado? Não usa, porque o sistema não tá nem aí pra tu não, meu irmão. Eu já disse a tu que tu é só um CPF, pô, tu só é estatística, tá ligado? Nós somos estatística CPF, o sistema tá nem aí pra tu não, pô, vai estar agora, nas eleições agora, vai voltar não pra tu pagar multa, né? Não sei o que, não poder pegar passaporte, não sei o que, um monte de coisa aí. A turma diz: não, o voto não é obrigatório não. Não, como? O cara, se não for votar, perde umas coisinhas aí. Agora tu vai fazer conta lá pra eles, entendeu? Pra eles não, né? Porque eu já falei que político não se discute. Política não se discute. Porque quem manda, manda não. Eu tirei essa palavra manda. Troquei por... Qual foi a palavra que eu troquei? Influência. Troquei por influência. Mas vamos terminar o vídeo que já vai para 1 hora. Ninguém tá assistindo meus vídeos porque foi 1 hora. Aí você vai virar um coringa invertido, pô. Quando você tomar essa pílula com essas 4 vitaminas. Qual é o coringa invertido? Vê só, eu até fiz uma comparação. Coringa queima dinheiro lá no filme, né? Não tem regras. Agente do caos. Queima dinheiro é minha parte. Meus valores são outros do que da bandidagem comum do Gotham. Eu não, e você também, né? Pode ser um coringa invertido. Eu invisto o meu dinheiro, né? Eu não queimo dinheiro. Aí o coringa daqui, veio, o coringa queimou dinheiro lá, né? Meteu fogo. E as pessoas que estão no sanatório Arca com sintomas da loucura, né? Queimando dinheiro todo mês e ainda cometendo essa loucura que a turma normatiza, né? Ônibus lotado, sardinha, gente mal educada. E se brincar, o Coringa floresce ali e tu quer brigar com o pessoal. O pessoal passa arrastando tudo, né? Aí pronto. Aí o Coringa queimou dinheiro lá e tu queima dinheiro aqui, ó. No consumismo, né? Vou consumir para me pertencer a um grupo, que eu já falei lá, né? E a distração que te cega completamente, né? Não vou estar sempre repetindo outra vez de novo. Aí, Coringa, agente do caos. Quer o caos total, sociedade pegando fogo, Coringa quer. Aí eu, Coringa invertido, o meu caos, ordem na minha vida financeira.
Tô nem aí pra sociedade, ó. É como eu falei de meritocracia lá naquele vídeo. Tô nem aí, meu irmão. Tô nem aí pra quem vai pra festa, pra quem não vai. Eu não tenho nem rede social, meu irmão. Pra mostrar o que? Minha vida. Que eu tô ligando, meu irmão, pra mostrar minha vida pra quem, meu irmão? Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Aí tem aqui, ó. O Coringa quer o caos, eu sou o Coringa invertido. Eu quero aqui, ó. Ordem financeira na minha vida. Entendeu? Porque quando eu tiver ordem financeira, não tem sistema que mande em mim. Eu não vou sair do sistema, porque eu sou consciente, eu uso o sistema a meu favor. Né? Eu tenho uma outra aqui que a gente vai entrar e eu vou dizer que é e vou confirmar que eu uso também. Mas é ordem financeira na minha vida. Entendeu? Aí vê, o Coringa sem plano, ele não tem plano, né? Pô, tem plano não, é de bolo feito 40. Vai nessa que é de bolo feito 40. Vai passar 40 anos trabalhando pros outros, meu irmão. Vai ficar doente, INSS, ferrado, meu irmão. Vai sem plano. Eu tenho plano, pô. Sabe qual é meu plano? Planilha, aporte todo mês, minha meta e por fim minha fuga. Minha fuga já tem data e hora, que eu chamo onde eu trabalho de Alcatraz, tá ligado? Já tem data e hora pra eu fugir de Alcatraz. Fugir não, eu vou sair pela porta da frente, não dá pra sair porque tem um balcão, aí eu tenho que pular. Mas eu vou sair pela porta de trás, tranquilamente. Aí o Coringa fala assim, o sistema é uma piada. Na verdade é uma piada mesmo, é o que eu tô demonstrando aqui, é uma piada. E é uma piada mortal, eu tiro o sistema, é uma piada mortal, feito lá no filme, feito lá no desenho de Batman. Aí a gente entende como que é piada mortal no final do filme, mas isso aí eu não vou falar não, porque senão vai ficar longo, já tá longo já o filme, o filme não, o vídeo, 1 hora. Aí o Coringa diz assim, o sistema é uma piada, na verdade é pior que é mesmo. Aí eu coloquei aqui, ó, mas eu uso o sistema de outra forma. Tá ligado? Porque como é que eu vou fazer investimento se eu não tiver um celular? Não tem como hoje. Como é que eu vou colocar minha grana no tesouro direto? Emprestar dinheiro pro governo? Entendeu? Não tem como eu comprar uma ação da Petrobras sem celular hoje. Não tem como não. Então eu uso o sistema para isso, entendeu? Eu uso o celular para buscar conhecimento, uso o celular para estar gravando esse vídeo. Não uso o celular como o sistema quer que você use. Eu já expliquei já, né? Não vou falar mais. Então vamos lá, né? Então para concluir aqui tudo, né? Colocar num saco assim, dar um nó e espero que pessoas abram que é esse vídeo aí. Aí eu coloquei, ó. No jogo do sistema, só quem ganha é quem faz o jogo. Bota isso na sua cabeça. Quem faz o jogo é quem ganha. Quem faz o jogo? O sistema, meu amigo. Tem vários exemplos aí, ó. Se você acontece alguma coisa com você, se você for preso, alguma coisa, se você não tiver um advogado, se você não tiver conhecimento, como é que se chama? Network. Se você não tiver isso, você tá ferrado, velho. Você tá ferrado, você vai ficar lá por uma bobagem preso. Às vezes o cara aflora o Coringa, né? Como eu tô dizendo, acontece coisa na vida do cara. O cara aflora o Coringa, perde o controle e o cara é preso pobre. Aí tá ferrado, meu irmão. Tá ligado? Tá ferrado. Que o sistema. Eu vi os caras agora aí, ó. Do banco aí que quebrou, que eu não vou entrar nesse assunto. Isso aí é assunto para outros vídeos lá na frente. E olha se eu fizer vídeo sobre isso, que não vale nem a pena mais, porque envolve política. Eu digo, discutir política, não vou não discutir não. É mediocridade discutir política, é só para você entender como funciona. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas é um monte de juiz aí do Supremo envolvido, meu irmão. E cadê os caras? Cadê esses caras estão presos aí? Esses caras estão perdendo o salário deles. Agora vai tu. Aí por isso que eu digo, ó, no jogo do sistema, só quem ganha é quem faz o jogo. Agora, tem um esquema que eu vou dizer aqui, que é segredo aqui pra gente. Você pode quebrar esse sistema, entendeu? Como? Aí aqui eu botei, ó, você só tem uma saída de pelo menos você
Eu até botei um lance aqui. Você não levar de 7-1 pra tirar a onda lá daquele jogo que os vizinhos quase que davam em mim. Eu queria que o Brasil se ferrasse. Naquela época eu já nem me ligava em futebol. Aí, pra você não levar de 7-1, vê só, como é que você faz pra. Eu botei 7-1 é uma metáfora. Pra quem viu o que é metáfora, tá lá. Para que você quebre um pouco essa coisa. Você não vai ganhar do sistema nunca, meu irmão. Nunca, só tua morte. Quando tu morrer, tu não tem como ganhar. Já morresse, já perdesse mesmo. Morreu, fudeu. Aí como é que o cara quebra isso aqui, pô? É entender pelo menos, pô, como o jogo funciona, entendeu? É entender como o jogo funciona, pô, tá ligado? Entender como o jogo funciona ali, ó. Não sei como é que o jogo funciona, aí você vai aprendendo, sabe? Se eu fizer isso aqui, eu quebro um pouco essa regra dele aqui. Essa regra vai ser a meu favor, entendeu? Aí pronto, foi o que eu escrevi aqui, ó. Entender pelo menos como o jogo funciona. Quando você faz isso, você começa a modificar um pouco as regras para seu lado, é isso que eu estou dizendo, né? A seu favor, né? Aí lá vem aquela frase de novo. Como é que você faz para entender como funciona o jogo do sistema? Só tem a pílula, meu amigo. Só tem a pílula mesmo. Pílula do conhecimento com as 4 vitaminas que eu falei. Tá ligado? Filosofia do mínimo, minimalismo, educação financeira nível 1, educação financeira nível 2, investimento. Só tem essa pílula aí mesmo, com essas 4 vitaminas. Tá ligado? Você vai é a pílula do conhecimento, você vai entender como o sistema funciona, que eu já expliquei em alguns vídeos. E não precisa esperar pelos meus vídeos. Bota aí no YouTube, pô. Filosofia do mínimo, minimalismo, educação financeira, investimento. Bota aí, meu irmão. Deixe de estar aqui, ó, no Sanatório Arca. O Sanatório Arca, você está no sanatório, mas o sanatório ainda tem uma coisa boa, uma coisa menos ruim. Entendeu? Se ele te dá um pouco de liberdade, mas ele te deixa tão viciado no sistema dele que essa liberdade se torna uma prisão. Não tem nem noção, tá tão viciado ali naquele sistema de distração, vendo aqueles vídeos curtinhos de dancinha, não sei o que e tal, e não passa nem pela tua cabeça como é que eu posso mudar essa vida minha, como é que eu posso sair dessa insanidade, dessa loucura diária, entendeu? Que o sistema massacra, oprime, entendeu? Só tem a saída. Para concluir aqui, para terminar, já faz mais de 1 hora. Não está nem assistindo meus vídeos, mas eu faço com o maior prazer. Eu mesmo assisto meus vídeos, eu, minha namorada, meu sobrinho, tá ligado? Pílula do conhecimento com as 4 vitaminas. Acabou por aqui. Um abraço, amanhã eu tô folgando, né? Vê, isso não é uma insanidade não. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura. O cara trabalhar 4 domingos, 5 domingos pra folgar um, pô. E as pessoas acham isso normal, pô. As pessoas acham isso normal. Eu toda vez vejo um exemplo de uma pessoa lá da loja pra eu dar, mas eu não vou dar não. Senão, mas se quem alguém da loja ver, vai ficar falando. É melhor ter amigo na praça do que dinheiro no caixa, né? Um abraço. E CLT volta aí. Vamos ver o assunto que eu vou trazer. Valeu!